Então, boa noite a todos que estão aqui nessa aula. Eu vou me apresentar porque algumas pessoas entraram agora de novo. O pessoal que for olhar a aula depois, né, no YouTube. Eu sou a Prof. Julia, eu acho que alguns não me conhecem porque, né, enfim, eu não dei aula depois da volta das férias, então entraram algumas carinhas novas por aqui. Mas eu sou a Júlia, então, eu sou formada em História, me formei no começo de 2020, antes do caos. E formei em licenciatura, faço bacharelado hoje, né? Pretendo no que vem me formar, fazer o TCC de novo, tô postergando isso, mas enfim. Eu trabalho, minha área de pesquisa, né, é Idade Média, Idade Moderna, trabalho com história das mulheres, história da medicina, história da bruxaria. Então, se vocês quiserem tirar dúvidas comigo sobre isso, eu tô super disponível, adoro conversar sobre isso. E a gente vai falar, então, hoje sobre o Segundo Reinado, que vai... e o Bruno... o Bruno deu oi. Eu apresentar o Bruno. O Bruno, professor Bruno. A Maria já me conhece, já. Quer dizer, espero. Eu dei 2 ou 3 aulas já, então acho que... Não, essa é a minha terceira aula com essa turma nova, então... Enfim, boa noite, já está conhecido. Já está conhecido. Eu gostaria... Eu falei minha área de pesquisa. O Bruno... É verdade, fala, Bruno, fala. Quando eu me apresentei naquele dia lá, eu pesquiso... eu pesquiso tantas coisas, mas a fase principal é a história LGBTQIA+. Enfim, eu pesquiso sujeitos, né, marginalizados por conta da sua sexualidade e dos gêneros ao longo da história, né? Então, a sopa de letrinhas do LGBTQI e o que se pode estudar sobre isso é o que eu estudo. O meu contexto no momento é Porto Alegre. Mas, enfim, vamos lá. As gurias estão falando aqui que seria legal fazer sobre a história da bruxaria. Assim, pessoalmente eu gostaria, mas aí falta o tempo, né? A gente talvez só se for assim, tipo, alguma coisa... Depois do Enem. Tipo, nas revisões que tem, a gente pode falar sobre isso. Eu super me disponho, caso vocês tenham interesse de falar, de eu fazer uma aulinha sobre isso. Porque, né, eu gosto muito. E isso é exatamente... A Manu falou dos LGBTQI também, acho ótimo ter uma aula sobre isso. A gente se dispõe, né, Bruno? Eu imagino que também... Sim, claro. Com certeza. Então vamos começar a aula, né? Porque correrias. Quer falar, Bruno, alguma coisa? Desculpa, te cortei. Não. Tá, então vamos começar falando sobre o Segundo Reinado. Vocês tiveram o primeiro reinado com quem? Quem foi tu que deu, Bruno? Não, foi o Marcelo e a Roberta. Eu dei regência, período regencial. Tá, dá o período regencial. Então agora a gente começa então a partir do golpe da maioridade, né? Tu pode passar, Bruno, já pro próximo slide. Então ele começa em 1840, quando se inicia, né, após o golpe da maioridade do Dom Pedro II, e vai então até o finalzinho lá no golpe militar, né? Alguns falam que é a proclamação da República, que não é golpe militar, que é só, né, enfim. Mas é um golpe militar também, como a gente viu, a gente vai acontecer, a partir desse momento a gente vê, a intenção dos militares de participarem do poder, a gente vai ver isso durante a República inteira, né, até hoje a gente vê isso, né, nos dias de hoje a gente vê os militares tentando se intrometer no jogo político do Brasil, então isso já é um precedente principalmente a partir da Guerra do Paraguai, né, que eles veem ali, a gente vai falar mais sobre isso, mas falando por cima, eles se veem sendo, bom, a gente é importante aqui, a gente foi importante na Guerra do Paraguai porque a gente não pode participar da política também. Então, a gente vai até o final, a gente vai até 1889 nessa aula, e aí, na próxima aula, não sei se vai ser na próxima aula mesmo, mas daqui a algumas aulas a gente vai ver, então, o início da República. Mas, então, a gente divide esse período em 3 partes, certo? Aqui eu botei em consolidação, auge e declínio. O primeiro, então, dura a primeira década, né, 40 50, onde Dom Pedro está começando a dar seus primeiros passos ali, né, de se afirmando no poder e tentando apaziguar algumas lutas internas que já existiam antes. A gente vai falar isso daqui a pouco. A gente tem o auge, então, entre 50 e 70. Então, aqui a gente vai ver ali, o Bruno vai falar sobre o período de industrialização, a imigração para cá, o café e tudo mais. Então, a gente tem esse período muito próspero economicamente entre a década de 50 e 70 do século XIX, certo? Então, ali nesse período, ele já estava bem estabilizado como rei, ele era bem respeitado, né? O Dom Pedro, naquele momento, ele era um cara muito intelectualizado, certo?
ele tinha ele tinha uma intenção ele era uma pessoa que gostava, enfim, a gente vê até pela questão histórica, botânica do Brasil nesse período floresce muito, a gente tem a criação de museus nesse período, né, o próprio museu, o Museu Nacional, que pegou fogo, infelizmente, em 2018, ele é consolidado muito nesse período de Dom Pedro II. Então, ele estava bem estabilizado nesse período, um período de auge, né, áureo ali do Brasil Império. E aí, a partir de 70 e 89, que a gente vai ver os motivos, né, desse declínio, tem um declínio da imagem de Dom Pedro II e da monarquia, e começa, então, a partir do Paraguai, e a gente tem os momentos de contestação. A Marina perguntou qual é o assunto, a gente vai falar sobre Segundo Império, tá? Dom Pedro II no Brasil, que vai de 40 a 89. Pode passar, Bruno. Então, a gente começa falando sobre a coisa mais básica, que eu acho que uma das coisas que quando a gente pensa em Segundo Reinado, né, Dom Pedro II, a gente pensa na divisão das duas alas nesse período, que são as duas alas políticas, que são os conservadores e os liberais, dentro da Câmara ou do Conselho, né? Então, a gente tem a ala dos conservadores e a ala dos liberais, ali está escrito Saquaremas e Luzias, né, entre parênteses. Era um nome relacionado muito a locais do Brasil. Saquarema, porque o Visconde, lá um dos Viscondes, que era um dos líderes da ala conservadora, tinha um sítio em Saquarema. E os liberais, porque uma das grandes revoltas liberais foi em Santa Luzia. Então, eles têm esse nome, que era um nome pejorativo, digamos assim, que eles acabaram retomando para si mesmos por causa disso, certo? Então, a gente tem a frase muito famosa, as pessoas lembram muito disso, que o político daquela época falou, né? Nada mais parecido com um conservador do que um liberal no poder, e nada mais parecido com um liberal do que um conservador no poder. O que ele queria dizer com isso? É que eles eram praticamente iguais em sua essência. E por que eles eram iguais em sua essência, né? Aí eu botei porque eles representavam a mesma coisa, basicamente. Eles tinham estavam na mesma classe, que era a classe dominante, a elite, né? Defendiam seus ideais e a manutenção da escravidão, certo? Nesse período, eles não tinham diferenciação enquanto a ideais, né? Eles não tinham essa diferenciação. A única questão que os separava era o poder. E aí a gente tem o poder que acho que Bruno... Ah, tá, voltou. Os conservadores, por si, eles eram monarquistas, eles defendiam o poder centralizador, e isso é super importante de lembrar qual a diferença deles, né? Os conservadores, então, concentração na mão do poder do Dom Pedro II, certo? Os liberais não, os liberais queriam autonomias das províncias, que eram, então, os estados de hoje, né? E eles queriam autonomia política. Então, essa é a única coisa que diferenciava, assim, um do outro. Mas, em essência, quando um não estava no poder, era a mesma coisa. Eles ficavam revezando, a gente vai ver isso agora. Pode passar. Então, a gente tem o que eu falei, que é o início do vai e vem. A primeira organização ministerial, eu não vou focar muito nisso aqui agora, porque também a gente não vai dar muito tempo. Mas a primeira organização ministerial, ela vem a partir do golpe da maioridade, né? E era o golpe da maioridade foi apoiado pelos liberais, então eles acabam tendo a primeira organização. O pessoal era tudo liberal. Só que a Câmara, que era em grande maioria conservadora, fez resistência, não curtiu muita ideia, e aí foi dissolvida. Teve eleições fraudulentas, né? Eles não... o pessoal dos liberais acabaram ganhando, porque o primeiro-ministro era liberal, né? E aí foi usada violência, que é conhecido como as eleições do cacete. Basicamente, o pessoal dos dois lados pegaram no pau. E aí os conservadores reagiram, e aí começou a questão do vai e vem. Porque os conservadores reagiram, pediram novas eleições, o Pedro fez o quê? Fez um novo ministério pros conservadores, falou, tá, então, depois de 2 anos, vamos trocar. E aí começou troca-troca. A cada tempo, a gente vai ver aqui com a relação liberal, que eles se revoltam, falam, pô, tiraram a gente do poder, a gente quer de novo? Aí o Dom Pedro vai lá e garante de novo pros liberais. Então ele ficava trocando de poder, porque ele era esperto. Ele falou, bom, eu não posso satisfazer os dois ao mesmo tempo, então a gente vai fazer um jogo aqui de troca-troca de cadeira, digamos assim. Então, pode passar, Bruno. Então, a gente tem, a partir daí... Passa para a próxima, que eu botei uma chargezinha. A gente tem essa charge aqui, própria da época, de 78, sabe?
Então a gente já vê que nesse período já era visto como uma coisa meio, né, safadinha do Dom Pedro. Ele aqui é uma charge falando, né, tipo, como se fosse um carrossel girando. Ele não tava sempre girando, tipo, tá no mesmo lugar, era em volta do Dom Pedro, tá? O Dom Pedro é o cerne dali, apesar dos dois serem diferentes, né, partidos diferentes, ele é o cerne e eles ficam rodando em torno dele, nunca mudando, tá? Pode voltar, Bruno, Então, o que acontece, né? Uma das coisas mais importantes para se ter em questão na mentalidade dessa época é a organização política, que é o parlamentarismo às avessas. E o que seria, então, o parlamentarismo às avessas? A gente trabalhou isso, algumas pessoas que estavam nas aulas de Inglaterra e tudo mais, que na Inglaterra a gente tenha, até hoje, o sistema parlamentar. E aí a gente tem um rei, que é um rei simbólico, que não decide muita coisa, e um parlamento que decide o primeiro-ministro. Eles votam e decidem o cabeça do ministério, certo? Aqui a gente não tem isso. A gente tem o contrário, o imperador. A gente tem que lembrar do poder moderador que a gente tem desde do primeiro, né, do Dom Pedro I, que ele decide. Ele que escolhe quem ele quer colocar, quem não quer colocar. E ele dissolve quando ele quiser, ele retira quem ele quiser. Então, ele decide o primeiro-ministro, ou o presidente do conselho, né? Então, ele dá a possibilidade de balancear e revezar essas duas aulas, certo? Eu acho que é isso, mais ou menos sobre isso. Bem basicão, tá, gente? Uma coisa bem basicona pra não ficar... Eu acho que isso é o essencial, tá? Tem várias coisas acontecendo nesse período, mas eu acho que é importante trazer os processos essenciais pra vocês entenderem, tá? O período em questão. Pode passar, pode passar de novo. Então, a Inglaterra aqui no Brasil não é uma coisa de agora, tá? Digo agora, no período imperial. Sempre teve relação na questão de Portugal, já lá para trás, né? Portugal era super dependente da Inglaterra. E aí o Brasil nasceu dependente da Inglaterra, porque ele já era filho, né, de um país que já era que necessitava de vivendo pela Inglaterra, né? A questão dos pães e vinhos e tudo mais, Portugal era super dependente. E aí o Brasil tenta, nesse período, com o Pedro II tenta se desvencilhar um pouco dessa questão de dependência. E aí Dom Pedro também, que ele curtia, né, ele queria um Brasil mais industrializado, ele queria um país mais independente, questão de produção de alimentos, de produção, enfim, de N coisas. Então ele começou a investir no mercado interno, certo? O governo imperial, então, com o intuito de gerar recursos para si, né, dinheiro, money, ele aumentou as taxas aduaneiras. Essas taxas, então, de coisas que vinham de fora, né, através dos navios, enfim, aumentando, então, para 30% dos produtos importados sem similar nacional, que não tinha, né, produção interna, aumentou 30%, e 60% para os que tinham similar nacional. Então, isso tudo, né, uma forma de protecionismo dos produtos internos e forma de gerar mais lucro, mais renda interna. E óbvio que isso vai incomodar o pessoal que vive disso. E aí, quem seria o pessoal que vive disso, né? O pessoal das classes ricas que fazem essa importação, essas famílias que fazem importação de produtos. Os empresários britânicos que não curtiram nada isso, né? Porque estava aumentando, obviamente, aumentar a taxa aduaneira não é legal para eles. Mas uma consequência boa é o aumento das atividades internas nacionais, certo? Então vai ter mais produção interna e mais consumo interno, gerando mais renda interna. Como uma resposta direta à tarifa, o governo britânico aprova o Bill Aberdeen. Claro, o Bill Aberdeen ele tem outras questões, não só por causa da tarifa Alves Branco. O governo britânico já estava vendo que era mais rentoso a abolição da escravidão. E por quê? Porque uma massa, né, de pessoas assalariadas, isto é, pessoas que ganham, têm renda, elas compram mais, consomem mais, então ela acaba gerando mais dinheiro. Então eles viam isso, né, isso já estava acontecendo nesse período. Isso é 1840, 1850, já começou a abolir a escravidão em todo lugar. O Brasil era um dos últimos na América a ainda manter a escravidão. Então, eles não viam com bons olhos o Brasil ainda mantendo a escravidão.
por causa disso, e também com uma retaliação, certo? Então, o Bill Aberdeen, que é, então, a proibição do tráfico negreiro, permitiu os ingleses que aprisionassem qualquer navio negreiro. Então, se eles estavam em alto mar, o navio negreiro estava em alto mar, e viesse um navio da Inglaterra, eles podiam fazer, né, pegar o navio negreiro, enfim, aprisionar o pessoal ali. E aí o pessoal do Brasil falou, tá, enfim, a gente vai ter que ceder um pouco para eles, né? Inglaterra, a potência, a gente imagina a Inglaterra do período industrial aqui, né? Uma potência mundial. E aí eles acabaram cedendo e promulgado, então, a Lei Eusébio de Queiroz, que seria, então, a primeira das leis que viriam a abolir de forma lenta e gradual, né? Como várias coisas no Brasil é feito. Proibindo a entrada de escravizados africanos no Brasil, mas isso não impedia a escravidão interna. Quem já estava aqui continuava sendo escravizado, certo? Então, isso foi uma passada de pano para eles não abrirem, assim, não vamos ceder totalmente, mas também não vamos, tipo, entendeu? Vocês entenderam? Eles não queriam dar tudo, não, vamos fechar tudo, vamos acabar com a escravidão, porque era rentoso, o pessoal não queria. Até o final não queria. Então, obviamente, isso foi um processo por leis. A gente pode passar, Bruno. Eu vou falar mais um pouquinho sobre as leis daqui a pouco, mas só terminando a questão da relação do Brasil e Inglaterra, que vai culminar com a questão Christie, que vai ser só basicamente, né, o rompimento de relações diplomáticas entre o Brasil e a Inglaterra por uns 2 anos, até a Guerra do Paraguai, que daí a gente vai ver na Guerra do Paraguai a Inglaterra apoia os países, né, da aliança ali, o Brasil, enfim, a Argentina. E aí eles voltam a se falar, mas o porquê? Parece muito boba a questão Christie, mas era muito mais simbólico, digamos assim. Isso começa porque eles, entre si, começam a ter sentimentos anti-ingleses, né? No Brasil começa a ter sentimentos ingleses por causa do Bill Aberdeen, por causa, enfim, de N coisas. E aí, em 1861, aqui no Rio Grande do Sul, que eu acho que foi ali perto de Cassino, eu não lembro de que foi, o Prince of Wales naufragou, que era um navio mercante inglês, e teve a mercadoria saqueada, o embaixador britânico, que era o Christie, falou pedir indenização, e aí o pessoal não quis, falou, não vamos dar indenização. Aí tá, deixaram, né? Um ano depois, 3 caras bêbados pra caramba foram presos no Rio de Janeiro fazendo arruaça, fazendo bagunça. Os policiais prenderam eles, mas viram que era um marinheiro britânico e liberaram. E por que liberaram? Porque mesmo fora das terras britânicas, os cidadãos britânicos deviam ser julgados pelas leis britânicas e não pelas leis do local. Essa safadeza, né? Mas era assim que acontecia, eles liberaram. E aí o William Douglas Christie, que é o embaixador britânico, pediu a demissão dos policiais, porque, né, não podia prender britânico. E aí pediu também que eles fizessem desculpas, que o imperador brasileiro pediu desculpas pra coroa britânica. E os caras falaram, não, tá bem doido, que os caras estavam bêbados, a gente vai pedir desculpa, tipo, óbvio que não. E aí, essas questões, aí tu soma a questão do navio mercante, esse negócio dos britânicos aí, arruaceiros. E aí, o que eles fizeram? Bloquearam o Porto do Rio de Janeiro, os britânicos, em 63. O Dom Pedro ainda tentou fazer uma coisa mais neutra, tipo uma diplomacia ali, pediu pro rei Leopoldo, que era amigo dos dois, conduzir as relações. Pode passar, Bruno. E aí, mesmo com o Leopoldo fazendo, né, a zona neutra ali, a Inglaterra falou que só perdoava, só, né, mantinha as relações se tivesse produzindo desculpas, e o Brasil se nega a fazer. E aí, Dom Pedro ali rompe as relações com a Inglaterra, e aí, como eu falei, só se restabelece depois. A gente vai ver sobre a questão da Guerra do Paraguai. Pode passar. Então a gente volta, né? Que a gente tava falando ali sobre as leis abolicionistas, que a lei Eusébio de Queiroz, então, ela começa um processo que vai culminar na lei do ventre livre. Eu acho que é super importante dizer que, apesar, né? A gente vai falar mais sobre movimentos abolicionistas depois, mas que apesar de ter sido leis que a gente vê fazendo aqui são o pessoal, né? Os conservadores e os liberais que fazem essas leis, eles só foram feitos por pressão social, certo? Aqui a gente começa, então, a partir de 50, uma pressão social absurda, tanto dos escravizados quanto dos apoiadores, intelectuais, enfim, em relação à abolição, porque o mundo inteiro estava abolindo a escravidão e o Brasil não estava. Então, a partir de então, se começa a fazer leis
tentando botar panos quentes, né, nessa situação. Leis que, quando a gente vê, parece, eles estavam soltando os caras mesmo, estavam, na verdade, naquelas, porque a gente vê que são vários poréns nessas leis, né. A lei do ventre livre, então, em 71, vão ser esses nascidos que, a partir de 71, seriam livres, porém, com algumas divergências. E que seriam essas divergências? Seriam pessoas que, por exemplo, nascidos seriam livres, certo? Mas alguns seriam livres com 8 anos, daí teria que pagar uma... Como é que eu vou dizer? Como é que é o nome disso? Indenização. Uma indenização para os senhores. Se não quisesse pagar a indenização, só com 21 anos. Então, a lei do ventre livre não era assim, nasceu, o cara é livre, não. O cara, ou ele podia ser liberto com 8 anos, e aí pagar a indenização, ou com 21. Daí, não pagava a indenização, mas não era tão livre assim. Então, seria uma coisa mais... um processo mais longo ainda, certo? A lei dos sexagenários... enfim, eu vou só... voltando rapidinho da lei do ventre livre, eu botei que se inicia o registro obrigatório de escravizados, né? E por que eu botei isso? Porque isso é importante, porque começa a se ter noção dos escravizados que nasciam nesse período. E aí, os movimentos abolicionistas, controle disso, começam a ter controle dessas pessoas que nascem para se reivindicar a libertação, porque podia passar pano, né? Podia botar por baixo dos panos, fingir que não tem escravizado ali, enfim. E aí esse registro começa a ser bom para a libertação dessas pessoas que viriam depois. A lei dos sexagenários, então, ela tem uma reação super conservadora que não curte isso, que eles não querem, né? Quando a gente fala reação conservadora, a gente fala do pessoal cafeicultor, do pessoal que tem terra, do pessoal da elite, certo? Então eles não querem perder a mão de obra deles, eles diminuiriam o lucro, né? A margem de lucro deles. Então, essa lei aprovava a alforria de escravizados com mais de 60 anos. Contudo, que nem tem a lei do ventre livre, né? Eram obrigados a pagar 3 anos para os senhores, conforme a indenização, e proibiam a mudança de lugar dos quais foram forreados por 5 anos. Aí vocês pensam, vocês acham que vivia as pessoas escravizadas viviam tanto tempo assim, até 60? Tipo, com a situação, com alimentação, enfim. Eu não vivia tanto tempo assim. Vivia, mas eram pouquíssimos que viviam. Então, era uma lei que não funcionava. Aí, imagina, 65 anos, eles podiam... Tipo, nem livre vivia, né? A Valentina falou, nem livre vivia tudo isso. Imagina os escravizados viviam tudo isso? Claro que não. Então, pouquíssimos se beneficiaram dessa lei. E aí, isso foi em 85, né? Um pouco antes da Lei Áurea. Então, eram leis que funcionavam e não funcionavam ao mesmo tempo. Tá? Eram leis pra que nem se diz, pra inglês ver, quase. Pode passar, Bruno. Eu acho que é tu agora, né? Me desmutar aqui. Tá me ouvindo, gente? Não ouvi, Julinho? Tô te ouvindo. Então, gente, agora a gente vai para uma parte então mais econômica, né, do período. A organização econômica, né, ela está passando, né, considerando esse tempo de segundo reinado, né, metade do século XIX. O que estava acontecendo no mundo nessa época, né? O avanço do capitalismo também, mas principalmente a segunda fase da Revolução Industrial, né? Um conteúdo que a gente viu algum semana passada, se não me engano, semana retrasada. Então, o Brasil, ele vai entrar nessa onda da segunda fase da Revolução Industrial, mas bem mais lentamente do que os países europeus e os Estados Unidos, né? E também Japão, por exemplo. Então, com essa questão, com o avanço do capitalismo e com o avanço dessas leis desses países que encabeçavam, né, o capitalismo global, no caso, principalmente Inglaterra, com o avanço do desejo, né, desses países capitalistas em conseguir cada vez mais população para gerar mercado, né, para consumir e tudo mais, para enfim, conseguir enfim, ter o mercado consumidor. O Brasil vai, então, entrar na contramão disso quando, né, se nega, em diversos momentos, como a Júlia está trazendo, a abolir de fato a escravidão, né? E o Brasil ainda continua sendo, né, o porto maior porto na América que recebe escravizados. E esse período
por máximo que tinha essas leis que tentavam, então, de certa forma, controlar pelo menos a chegada de escravizados no Brasil, entre o século XVI e o século XIX, né, principalmente no século XIX, foi o período que mais entrou, né, escravizados no Brasil, justamente por essa pressa, por esse tino que tino não, mas enfim, por essa ânsia que os senhores, os grandes senhores tinham de conseguir cada vez mais mão de obra e já enxergarem que no futuro, possivelmente, né, as coisas piorassem, né, porque eles também não eram burros, né, gente? Uma coisa que a gente tem que pensar dessas pessoas, principalmente as elites do passado, é que tudo que eles faziam, eles sabiam muito bem o que estavam fazendo e eles tinham os interesses deles para defender, né? Nada diferente do que ocorre hoje em dia, nada diferente do que ocorria há 10, 15, 20 anos atrás. Então, eles sabiam, eles eram pessoas iluminadas, sabiam que acabando a escravidão, eles iriam empobrecer, eles iriam perder os negócios deles. Então, isso foi... nesse período foi quando eles, então, incentivaram cada vez mais a busca, né, o tráfico negreiro para o Brasil. Ops, não é aqui que gira, aqui, próximo slide. Sobre a escravidão, né? Então, aqui tem um mapinha ali dizendo mais ou menos de as regiões, né, onde atracavam os escravizados no Brasil, né? A gente vê, então, com maior predominância de escravizados da matriz iorubá aqui no Brasil, pelo menos, né? Então, eu não me lembro agora de que região do continente africano eles são, mas dá para se considerar, né, que foram a etnia que mais veio, que mais trabalhou no Brasil de forma escravizada. Diferente, né, vocês devem ter lembrado semana passada da revolta dos malês, né, que era os escravizados muçulmanos, né, que chegaram no Brasil e que, enfim, arquitetaram aquela revolta que deu errado lá, mas eles eram poucos, assim, que fugiam, né, dessa matriz da etnia iorubá. Então, né, de fato, a mão de obra escravista, ela encontrava-se, né, incoerente com todo o processo que o mundo estava passando, né, de capitalismo. E a fase da Revolução Industrial, né, e tudo mais. Então, internamente, a partir de 1850, o Brasil começa, então, a fazer uma reforma agrária, entre aspas, reforma agrária, né, mas começa a fazer uma reforma no sistema de terras, muito semelhante àquele sistema que a Inglaterra impôs bem no início, né, do século XVII, quando teve lá os cercamentos, né, os grandes cercamentos, onde se expulsavam e tudo mais. E essas terras, então, elas eram destinadas, né, à elite conseguir dominar essas terras, conseguir, então, virar essas terras de maneira produtiva. E com essa lei, então, coloca ainda mais, né, o distanciamento das elites para as classes baixas, principalmente para as classes baixas de origem, né, com a escravidão, né, no caso, escravos libertos ou mesmo pessoas pretas, né, de origem africana que nasceram já livre, né, nesse período, apesar de serem poucas. Mas, com essa nova lei de terras em 1850, a oportunidade dessas pessoas, principalmente essas pessoas libertas e livres, de conseguirem, pelo menos, ter um teto, pelo menos ter subsistência, né, poder plantar e tudo mais, com essa lei de terras, isso se torna cada vez mais impossível, né, justamente por causa dos grandes senhores estarem, né, atentos a esse novo processo, né, que estava acontecendo da mão de obra deles se tornar livres e então poder ocupar essas terras e poder, né, tornar essas terras rentáveis para eles e não, né, para os senhores como era no passado. Então, né, a entrada dos escravizados no Brasil, ela cresceu muito, né, como eu estava falando anteriormente, entre as décadas de 1810 e 1830, né, justamente por conta dessas pressões que a Inglaterra estava impondo ao Brasil. Em 1831, né, então se formaliza a lei, né, que impede pelo menos o comércio de escravizados no Oceano Atlântico, o que, né, como a Júlia também estava dizendo, não vai impedir que isso exista, né, então vai haver aprisionamento de navios de tráfico negreiro, né, no Oceano Atlântico pela Inglaterra, enfim, eles vão levar esses navios e toda os humanos que estavam ali dentro e também outras mercadorias que podiam estar ali dentro vão ser aprisionados pela Inglaterra e vão, né, virar produto da Inglaterra, no caso.
E outra razão, né, que também da intensificação do tráfico negreiro nesse período é, né, o desenvolvimento da indústria da indústria também, mas é o desenvolvimento da produção cafeicultora, né, no Brasil, principalmente no Vale da Paraíba, que é mais ou menos o sul do estado do Rio de Janeiro, com o norte e oeste do estado de São Paulo, né, uma região bem no meio ali da região do Sudeste. E com o desenvolvimento da cafeicultura, então, necessitava-se cada vez mais de mão de obra, né? E essa mão de obra, então, os grandes senhores sabiam que seria mais lucrável e rentável ser uma mão de obra escravizada, né? Do que ser uma mão de obra assalariada. Então, uma das razões do tráfico também aumentar nesse período é a indústria do café. A indústria não, a produção do café. Após, né, as leis Bill Aberdeen e Eusébio de Queiroz, né, como a Julie trouxe anteriormente ali, que de fato foram extremamente aplicadas, teve de fato um resultado, né, no sentido de o tráfico realmente nos portos parou, cessou nesse momento, né, claro, ainda existia alguns clandestinos que outros, mas a grande contingência acabou nesse momento e a escravidão, a partir de então, a partir da Eusébio de Queiroz, ela sobrevive, né, de 850 até 878, praticamente com como é que se fala? A migração de tráfico, o comércio, né, de escravizados internamente, né, o comércio interno. Então, no caso, escravizados do sul ou do nordeste brasileiro iriam ser transferidos, iriam ser comercializados aos grandes senhores da região de produção do café, né, justamente porque era o que estava, né, era o que estava rendendo no Brasil, né, a indústria desculpa, a produção do açúcar, a questão da mineração estava tudo já em queda, né, então o café ele acaba se tornando de fato o fio condutor, né, da economia no Brasil nesse período. E apesar então das pressões internacionais, o sistema, né, o sistema escravocrata acaba, né, sobrevivendo até 878, quando o Brasil, de fato, é o último país das Américas que vai abolir a escravidão. Alguma dúvida, gente? Eu nem olhei no site. O site não, o chat. Não tem. Próximo slide. Então, sobre o café. Ele vai ser introduzido no Brasil a partir do século XVIII. Então, antes, né, do segundo reinado, antes da independência, inclusive, né? Mas é a partir da independência, principalmente a partir do fim do primeiro reinado, né, a partir da década de 30, que ele vai se tornar, então, o principal produto de exportação e o maior responsável pelo acúmulo de riquezas, né? Lembrando que esse acúmulo de riquezas vai se acumular nas mãos das elites, né? E na mão também, de fato, dos cofres públicos, mas esses cofres públicos, né, são uma monarquia e, né, eles têm todo o sistema deles lá de dividir as riquezas somente entre a elite e a nobreza, né, a monarquia, enquanto o desenvolvimento nacional ele não vai ser nem um pouco a grande intenção, né, deles, como comparado ao desenvolvimento industrial ou mesmo ao desenvolvimento urbano, como a gente vê na Europa, né, durante esse período. Inicialmente, né, pouco diferia do modo colonial de produção, né, era baseado numa monocultura, né, a prática do latifúndio e tudo mais, tudo voltado à exportação e com a mão de obra escravizada. Mas foi com essa característica, né, que se desenvolveu no Vale da Paraíba, com um clima mais ameno e estável e chuvas irregulares. Então, toda aquela região do Vale do Paraíba ela era super favorável à produção do café, o que a gente vai chamar de terra roxa, né? Não está indo no meu slide. De terra roxa. No próximo slide. Depois a gente vai falar da terra roxa. Aqui é um slide que fala então da produção do açúcar, né, sendo declínio, a questão do algodão, né? Vocês lembram que a gente comentou também que o algodão brasileiro ele sustentou bastante, né, a primeira fase da Revolução Industrial, mas a partir dessa segunda fase, né, a partir de meados do século XIX, 1850, o algodão brasileiro perde espaço para a produção de algodão dos Estados Unidos, né? E o cultivo do tabaco, que também era uma especiaria que também era bastante
de exportação e que gerava bastante lucro, ele também acaba sendo prejudicado, né, justamente pelo fim do tráfico internacional de escravizados, porque o tabaco ele funcionava como uma moeda de troca, né, com os vendedores de escravos na costa do continente africano, na costa atlântica do continente africano. E, né, como também a gente falou na aula de Revolução Industrial, né, nesse período que o café ele se torna, né, a droga, por assim dizer, que vai sustentar o desenvolvimento do capitalismo, o desenvolvimento das indústrias, né, porque se vê que o café dá energia, ele vai, então, se tornar uma bebida que o consumo, né, vai acelerar, enfim, vai fazer com que as fábricas consigam, né, produzir mais e mais e mais, porque o café vai conseguir deixar os seus trabalhadores mais ativos, mais funcionando mais e produzindo mais, né? Que é o que os grandes senhores, os empresários sempre vão querer. Deixa eu ver o próximo slide. Então, né, com essa função do café vai se tornar, então, vai ser criado um novo setor social, né, que vão ser os barões do café. E esses barões de café que, no final, né, do segundo reinado, que vão sustentar, né, o discurso de que a monarquia já não funcionava mais, que a monarquia deveria ser derrubada, né. Então, e antes mesmo de ser derrubada, vão ser os barões de café que vão ficar brigando, como a Julian bem falou nos primeiros slides, vão ficar brigando para que a abolição da escravidão não aconteça, né. E justamente a abolição acontecer, o império cai porque era a única coisa que segurava o império, né, a manutenção da escravidão. A maior parte dos barões de café, gente, elas não tinham ascendência da elite. Eles eram comerciantes pequenos, né, pequenos proprietários, tropeiros e tudo mais, mas como é um produto que vai, né, crescer e vai gerar cada vez mais exportação, essas pessoas, esses proprietários de terra vão conseguir crescer e se tornar, né, grandes proprietários na região, né. Os barões, eles vão ser, então, os pioneiros, né, dessa produção extensiva do café voltada para a exportação e vão transferir, então, definitivamente, né, o núcleo da economia nacional para o sul e para o sudeste, né. Se antes, então, como a gente viu nas aulas anteriores, na primeira parte, por assim dizer, do período colonial brasileiro, a região do Nordeste era o núcleo da economia, né, depois passa para a região ali mais centro-sul, ali de Minas Gerais, Goiás, né, por conta da extração de ouro, de metais preciosos. Agora, então, o núcleo desce um pouco mais, né, ali para, como eu falei antes, do norte do estado de São Paulo, enfim, região do sudeste, por conta, né, ali que vai se tornar o núcleo da economia nacional por conta da produção de café. Então, o crescimento e riqueza, eles vão estimular a exploração desmedida e predatória da natureza e o desgaste do solo, né? E isso, então, vai ter como consequência o que eles vão chamar, né, de cidades mortas, porque vai haver uma grande ida de pessoas para aquela região para trabalhar, né? A gente também vai ter todo o fomento que a gente vai ver logo em seguida nos slides das imigrações, né, de europeus para o Brasil. E com o desgaste do solo, por conta, né, dessa primeira fase de produção do café, que não tinha, né, esse cuidado, esse pensamento de cuidar da terra, vão haver, então, esse Vale do Paraíba, ele vai se tornar escasso, né, a produção de café vai migrar dali e vai mais para o oeste do estado de São Paulo, onde faz mais ou menos divisa também com o estado do Pará, ali nessa região roxa aqui do mapa, que vocês conseguem ver. A região verde, né, aqui, é a região... e a região marrom era a região do Vale do Paraíba, onde era a primeira região do café, né. Mas essa região vai ter o desgaste do solo, né, então de 850 a 860, o Vale do Paraíba vai ser a principal região de produção do café, e a partir de 1870, né, com o desgaste do solo do Vale do Paraíba, se migra, né, para o oeste, Novo Oeste Paulista, onde faz mais ou menos divisa com o estado do Pará e um pouco com o Mato Grosso. E nessa nova fase, então, né, vão haver então, uma produção mais moderna de plantação, né, do café, vai haver uma presença de mão de obra livre, né, justamente os imigrantes europeus,
vai haver, então, justamente por essa questão da mão de obra livre, um incentivo à imigração no país, com as intenções de higienização, né? Porque também já tinha nesse período a ideia esqueci, não sei como pode falar, embranquecer a população, né? Porque nesse período já se percebia que a maior parte da população que habitava, pelo menos, né, era de pessoas de descendentes de escravizados, né, de descendentes de africanos. Alguma dúvida? Deixa eu ver. O Oeste Paulista era sem escravos para trabalhar? Não, ele possuía escravos sim, mas ele também vai ser habitado pela mão de obra de imigrantes, enquanto lá no Vale do Paraíba os imigrantes não chegaram a aproveitar essa fase, né? Porque, como a gente vê no slide, o incentivo da imigração ela começa a partir da década de 70, mas ainda existe, né? Existiam algumas mãos de obra livre, sim, de imigrantes no Vale do Paraíba. Mas no Oeste Paulista vão ser a mão de obra dividida, né? Entre escravizados e imigrantes. A maior parte, com certeza, vai ser de escravizados, mas a presença de mão de obra livre era bastante significante já nesse período. Então, né, aqui as condições, né, do Oeste Paulista, como eu me precipitei antes. É uma região que fica conhecida como Terra Roxa, né, porque a terra de lá, eu já fui para o Paraná e, de fato, para o norte do Paraná. A Júlia tem familiares lá no Maringá. E lá, de fato, a terra é muito Cascavel, vermelha. na Maringá. É Cascavel, desculpa. Mas é perto Cascavel. Não é? De Maringá? Mais ou menos, não é muito. É que não é muito? o Cascavel é perto de Foz do Iguaçu, né? É tipo lá pro Maringá não é lado. no norte? E Maringá não é no norte? Tá, mas é mais pro meio, eu acho. Eu não sei. Tá. Não sei nem do Rio Grande do Sul direito, vou saber do Paraná. Enfim, gente, mas a terra é muito avermelhada mesmo. Se a gente, a gente acha que a terra pode ser tipo de argila, né, para ser avermelhada, mas é mais vermelho que argila, por exemplo. Então, é uma terra que vai ser bastante significativa para essa produção de café por conta de ser uma terra bastante fértil, né? Não, eu ia falar que, não, apesar de eu acho que não ser tão norte, Cascavel também é uma área muito prolífica em relação à produção, à agricultura, né? Tipo, é que o Paraná ali, enfim, ali em cima, né? A parte de cima é muito. Tanto que tem muitos barões da agricultura hoje ali no Paraná ainda continua, né? Sendo um lugar. Herdeiros desse passado, né? Boa parte. Eu estou confundindo aqui as ginásticas. Nessa nova fase, né, de produção do café, já agora no Oeste Paulista, vão então entrar, né, técnicas mais avançadas de produção, né, e de colheita, como a separação de grãos e os despolpadores, né, que vão então resultar num produto de mais qualidade com os preços mais baixos. E lembrando, né, que e isso ocorre às vezes até hoje em dia, que boa parte da produção de café dos melhores grãos, essas questões dos melhores grãos, enfim, acabam indo para exportação, enquanto os médios e piores grãos acabam ficando aqui, né, no Brasil para consumo interno, né? Claro, vão haver ainda grandes grãos bons, por assim dizer, lotes, enfim, bons de venda de café, mas o principal, o melhor mesmo, acaba sempre sendo exportado. Com a migração, né, para esse Oeste Paulista, então mais distante da capital do Império, né, do Rio de Janeiro, vão começar então a construção de estradas, né, ligando agora o Porto de Santos, né, em São Paulo, que vai se tornar então um segundo porto, por assim dizer, o primeiro porto é no Rio de Janeiro, um segundo porto de bastante importância para o escoamento, né, para a exportação dessa produção do café que estava acontecendo. Então, a cidade de São Paulo, né, começa, a partir desse momento, a de fato se tornar um ponto de referência, né, como ela é conhecida hoje, né, como uma cidade de negócios e enfim, de grandes acontecimentos no sentido de desenvolvimento, né, empresarial, principalmente. Então, um outro fator, né, de diferenciação foi a gradativa substituição da mão de obra escravizada pela mão de obra, né, dos imigrantes europeus, né? Boa parte, pelo menos no Oeste Paulista, foram de imigrantes italianos.
Os escravizados, então, acabavam se tornando cada vez mais caros, né? Justamente pela essa questão da proibição do tráfico e com o tempo, né, o comércio interno dos escravizados também acabou diminuindo, né, porque não se dava conta da necessidade de mão de obra não sei nem como falar isso, mas com o nascimento de novos escravizados, né, e justamente com a questão do ventre livre, esses escravizados acabavam então nascidos libertos, apesar de toda aquela questão de que tem que ser com 8 anos, e se não tiver como pagar, tem que ficar até os 18. Mas ainda assim, tudo isso possibilitou, não, mas resultou em cada vez menos escravizados, e a alternativa, então, foi acolher, né, e fomentar que imigrantes europeus acabavam, então, vindo para o Brasil. Então, iniciada de uma maneira tímida, né, a princípio, e apoiada apenas em empreendimentos individuais, nas últimas décadas do século XIX, a imigração aumentou significativamente, né, do Sudeste e também para a região Sul, né. Quer falar alguma coisa, Júlia? Sim, eu ia falar que a gente tem que lembrar que nesse período a Itália e a Alemanha estavam passando por um período de reestruturação, unificação da Alemanha e da Itália nesse período. Então, muitas pessoas, principalmente pessoas pobres, né, de lá, elas vêm pra cá com uma chance. E sim, a Valentina perguntou ali na questão de branqueamento populacional, sim, isso também é uma preocupação deles. Quer falar mais sobre isso, Bruno? Pode continuar. Não, eles tinham essa intenção, né, de branquear, realmente isso acontece. A questão da eugenia, que a gente vai ver no século XX e tal, né, principalmente no nazismo, isso começa a aparecer no final do século XIX. Então, eles unem o útil ao agradável, né, a questão da reestruturação ali da Alemanha e Itália. E ele falou, o Bruno falou da Itália, né, porque ali no café, na região do café era os italianos, mas os alemães vêm para cá também para o sul, né, no Santa Catarina, enfim. E como uma forma aí, isso é fomentado, né, pelo Estado brasileiro, fomentado, eles criam posters, se vocês forem achar, tem posters do pessoal do governo falando, vem para cá, o pessoal da Itália, para a Alemanha, vem para cá, a gente pode vir, tem terras e não sei o quê. Mas com essa intenção também de branqueamento. Exato. E sabiam, né, porque quem vinha para cá eram imigrantes que lá na Itália, lá na Alemanha, já não estavam em boas condições financeiras, né? Quem vinha para cá era porque precisava, de fato, de terra, tinha, né, uma família grande, essas coisas do tipo assim, e imaginavam que a vinda para o Brasil iria mudar a vida deles, né? Uhum. Claro, acabou de fato, então, mudando, né? Porque aqui eles tiveram mais privilégios do que eles tinham lá na Europa. Lia? Dá licença um pouco. Deixa eu... Tá travando um pouco, Lia. Não tô te vendo direito. Não sei por que eu associo esse branqueamento, por exemplo, na região ali do Ceará, ele é um pouco diferente da região da Bahia, não é? No Como sentido assim? de imigração? Do branqueamento. Ele foi assim, acontecendo pontual ou ele teve essa diferenciação? Eu não tô te ouvindo. O final eu não ouvi direito. Desculpa, pode repetir o finalzinho? Essas regiões que era povoado, tipo assim, que nem o Ceará, eu associo esse branqueamento, tipo, Pernambuco, Ceará, Bahia, eu consigo ver, mas parece que foi um pouco diferente, não foi ou não? Não, é que eu não. É que isso existe. Tô falando em questão de isso no Brasil inteiro, que foi só alguns lugares que teve esse branqueamento, ou que. Que era mais. Eu acho, não é o meu achar. Era mais evidente, entendeu? Você vê que em algumas regiões era evidente que. Porque você vê essa diferenciação, sabe? Essa miscigenação. Regiões que você percebe isso muito forte. Eu acho que aqui no sul, é que veio mais pessoas pro sul. Eu não sei se eu tô entendendo bem a questão, mas, por exemplo, aqui no sul veio muita gente migrante, até por causa do clima, né? Que era um clima parecido com o clima de lá. E também questão da cafeicultura na região do oeste, certo?
Então, acho que não existiu isso tanto lá para cima, né? Lá no norte, nordeste, né? Essa questão de branqueamento. Acho que foi mais forte na região do sul-sudeste, né? No eixo sul-sudeste, por causa do também... Porque eles, como eu falei, eles uniram o útil ao agradável, né? Eles queriam mão de obra, e aí a mão de obra era importante aqui, né? Lá em cima, no Nordeste, né, principalmente, não se tinha muito, não era o eixo econômico, se foi lá no começo do Brasil em colônia, mas aí se troca para cá, para baixo. Então, não se teve uma grande horda de migração. Isso é o que eu acho, né? Migração branca, digamos assim, europeia, né? Não sei se é isso muito bem, não sei, Bruno, se tu quer falar alguma coisa, entendeu? É isso, o incentivo de vinda de imigrantes para cá e a promessa de novas das terras que seriam dadas para esses imigrantes, né, e tudo mais, eram terras da região sul e sudeste, né? Justamente porque, como a gente viu nos slides anteriores, era o novo núcleo econômico. Os imigrantes que vinham para cá, eles tinham o Estado que incentivava, enfim, o Império incentivava a imigração para ter mão de obra, para poder alimentar a produção de café, principalmente. Isso. Então, como... Pode falar, Lia. Mais um fator econômico, então, que foi mais evidente. Em primeiro lugar. Sim, em primeiro lugar, sim. Exato, sim, em primeiro lugar. A questão de embranquecimento, ele foi algo que eles aproveitaram. Mais secundário, isso. Foi secundário. A ideia principal era trazer mão de obra. E aí, veio a calhar serem brancos, né? Como o Bruno falou, veio uma grande população negra. E a outra coisa que eu ia até comentar antes, o pessoal da elite cafeicultura tinha muito medo de uma ressurreição que nem existiu no Haiti, né? Que a população era a maioria negra, e aí se voltou contra a população branca, né, europeia. E aí tomaram, enfim, né, como a gente viu ali na questão da independência. Eles tinham muito medo do haitismo, que nem eles falavam. Então, eles, como eu falei, eles tentaram trazer... Isso é secundário, mas isso ainda é uma preocupação deles. De trazer pessoas brancas para que se branqueasse uma população que já era muito negra. Entrou muita gente negra no século XX, né? A parte com Dom João, depois, enfim. Então, eles tentaram fazer o reverso, né? O movimento reverso. Mas isso é secundário. Como eu falei, eles uniram o útil ao agradável, né? Que já era uma coisa que eles precisavam, uma coisa que era agradável para eles, que era o branqueamento. Certo? O que eu consigo pensar, talvez, ele é que se provável que o Nordeste fosse a região do café, por exemplo, ou o Nordeste se mantivesse como núcleo econômico, talvez, possivelmente, a maior quantidade, se houvesse também, né, essa imigração de europeus, mesmo que o núcleo fosse no Nordeste, provavelmente o embranquecimento, no sentido como tu está falando, né, talvez de ver mais pessoas brancas, não sei se é nesse sentido que tu falou, na região Norte e Nordeste, de ter uma população maior, aconteceria semelhante ao como aconteceu no Sul. Mas, como a gente viu, nesse momento, o Sul e o Sudeste tinham se tornado a região do núcleo, né, econômico. Então, os olhos da coroa só estavam para essa região, enquanto, claro, ainda tinha toda a intenção de se manter boas relações com os grandes senhores produtores de açúcar, enfim, do Norte, do Nordeste, de cacau, porque existiam ainda mercadorias de grande porte lá no borracha, começa também logo em seguida. Mas o café, né, se tornou, tipo, a galinha dos ovos de ouro. Então, era o ouro negro que eles chamavam, era o café. Verdade, o ouro negro. Tudo girava em torno do café, então toda a economia, a política, como a gente está vendo ali, né? Esse cenário de produção do café, ele vai, né, inaugurar um novo quadro econômico e vai fortalecer os políticos cafeicultores paulistas. E esses políticos que vão também se tornar uma pedra no calçado de Dom Pedro II, né? Porque esses cafeicultores, eles vão querer ter mais poder, eles não vão querer se tornar meros empresários ou meros pessoas ricas, eles vão querer também ser ricos e também ter poder eles não querem ser coadjuvantes, né? Eles querem ser os protagonistas. Semelhante ao que aconteceu na Inglaterra. Com a Revolução Burguesa. Os burgueses estavam lá, eles eram ricos e tudo mais, mas eles não tinham poder político. E começaram, então, a ter poder político a partir do momento que eles começaram a reivindicar, né, poder político. Mas reivindicar no sentido de dinheiro. Desculpa. Né, então, como aqui a gente está falando,
o fato de inaugurar, né, um novo braço político forte, né, no Brasil, isso vai fomentar cada vez mais que o pensamento republicano se espalhe e a monarquia se vê cada vez mais em risco, por assim dizer. Mas tá respondido, Lia. Tem mais alguma coisa? Não, entendi. Se quiser digitar também pode digitar. Não, entendi sim. Obrigada. Nada, qualquer coisa você falar. Então, desenvolvimento de setores da economia no Brasil, né? Vai haver durante esse período de produção do café, né, com a entrada, então, de mais dinheiro, enfim, tudo mais, vai haver, então, a preocupação de industrializar o Brasil como estava já se industrializando a Europa, né? Porque a gente está nessa segunda fase da Revolução. Então, a gente vai ter no Brasil essa figura do Barão de Mauá, né, o Irineu Evangelista de Souza, que vai ser um empresário, um grande senhor, que vai estar mais focado nessa questão de desenvolvimento urbano industrial. Diferente, né, dos grandes senhores do café, que só estavam preocupados ali com a sua produção de café e com a mão de obra que iria trabalhar nas suas lavouras, né. O Barão de Mauá vai ser, então, vai ter como um dos seus feitos, né, investimentos em diversas indústrias, né, no sentido indústria têxtil, indústria maquinária, enfim, produção de navios, né, começa então a se pensar numa produção de navios nacionais, né, porque antes a maior parte dos navios eram exportados de outros países, né. As ferrovias também, então, começam a ser implantadas no Brasil justamente, né, para ligar esse interior de produção do café à costa, né, aos portos de Santos e ao porto do Rio de Janeiro, né, então precisava muito das ferrovias para escoamento da produção. O Barão de Mauá também vai ser responsável, né, pela chegada da iluminação a gás no Brasil, né, na cidade do Rio de Janeiro, então é nesse momento que começa então a se entender, as coisas começam então de fato a se tornar mais modernas. Se antes da iluminação a gás o que havia era candelabros, vela, lampião, né, a iluminação era feita, os postes azuis eram feitos com querosene. A partir dessa segunda fase da Revolução Industrial, segunda metade do século XIX, a iluminação muda, né? Começa a ser a gás, logo em seguida vem a eletricidade. O telégrafo também foi o Barão de Mauá que traz para o Brasil, né? E ele também é responsável, então, pela inauguração do Banco Mauá, que vai ser um banco que ficou bastante tempo existente, assim. Eu acho que ele acabou foi tipo anos 90, anos 80 que ele acabou. Ele ficou bastante tempo, assim, sendo conhecido. E, né, durante essa partida da década de 70, então, que vai ocorrer, eu vou só ler algumas partes, tá, gente? Porque tem bastante texto, a gente tem que correr, porque tem pouco tempo ainda. Vai ser a partir da década de 70 que vai, então, ocorrer essa expansão de serviços urbanos, né? Principalmente de transportes e a melhoria, né, dos materiais que vão desenvolver o setor econômico setorial. Serviços como iluminação a gás, transporte público, água encanada, calçamento, pontes, etc., vão passar a fazer parte desse cenário, né, urbano, não só no Rio de Janeiro, mas também em outras cidades que também tinham certa importância para o Império, né, como Recife, Porto Alegre e São Paulo. As ferrovias, né, que vão começar a ser implantadas nesse momento. A questão da imigração, como a gente estava falando antes, né, vai ser uma das alternativas encontradas, né, para a substituição da mão de obra escravizada a partir de 808, né? Então, antes do Brasil se tornar império, antes do Brasil se tornar independente, começou a chegada de europeus, né? Em 820 chega bastante contingente de imigrantes alemães, né, que vão fundar as colônias aqui no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Mas vai ser a partir de 1847, com o fazendeiro e senador, no momento, Nicolau de Campos Vergueiro, que vai começar, de fato, essa experiência de empregar imigrantes na lavoura por meio da parceria, né? Então, vai haver contratos que vão ser firmados com a Itália, a Alemanha e outros países europeus para que venham, né, imigrantes para trabalharem nas plantações de café aqui.
Em troca, esses imigrantes eles vão acabar tendo que pagar, né, 50% da produção do café que eles obtinham, que eles plantavam, além de ter que finalizar, de não poderem deixar aquela terra, né, de não poderem se mudar, por exemplo, até que as suas dívidas tivessem sido totalmente pagas, né. O resultado dessa tentativa vai ser bastante satisfatório, né, vai então se concretizar bastante a ideia de trazer mão de obra para o Brasil, o que vai gerar uma revolta de trabalhadores em 1856 na fazenda de Ibicaba. Então, essa vai ser primeiras revoltas que vão começar a surgir de origem trabalhista, de origem operária, porque antes não existia esse pensamento operário no Brasil, como já existia na Europa por função das indústrias da Revolução Industrial, né? Então, esse sentimento de sindicalismo, de melhores condições de trabalho, e tudo isso vai chegar no Brasil junto com esses imigrantes europeus, né? Porque o que a gente tinha no Brasil antes, a maior parte da mão de obra era escravizada e que a ela não era permitida, né, esses pensamentos de revolta e tudo mais. Como a gente viu em várias revoltas anteriores, tudo isso acabavam sendo oprimidas, né, essas revoltas. Como foi a revolta dos malês, por exemplo, na Bahia. Vai haver, né, vai haver construção de lugares que vão abrigar esses europeus, né, a chegada desses europeus no Brasil, em São Paulo e Rio de Janeiro. Então, vou pular. Sobre a questão do café, mais ou menos isso, gente. A gente vai, então, agora entrar na questão da Guerra do Paraguai, que a gente também vai tentar dar uma corridinha, vai ter bastante slides aqui que a gente vai pular. Mas... Só pra deixar claro que esses slides a gente vai deixar ali no Drive, tá? Vocês podem olhar com mais cuidado, assim. A gente tá só dando um resumão, tá, gente? Vocês podem ler isso aqui depois com mais tranquilidade, tá? Então, a Guerra do Paraguai, ela vai acontecer de 65 a 870, né? Ela também vai ter esse outro nome de Guerra da Tríplice Aliança. Tríplice, no caso, que era Brasil, Argentina e Uruguai, né? 3 países que estavam aliados contra o Paraguai. Ele vai marcar profundamente, né? Ela vai marcar profundamente a história política da região, né? E vai ser o maior e mais sangrento conflito na América do Sul, né? Então, a principal guerra que ocorreu no Rio Grande do Sul. Desculpa, na região da América do Sul. Vai estar bastante relacionada à construção dos Estados Nacionais no Rio da Prata, né? Os Estados Nacionais seriam, né, Paraguai, Uruguai e Argentina. E vai contribuir bastante, né? Praticamente é a Guerra do Paraguai que vai ser o estopim para que a escravidão seja abolida, né? E que a monarquia perca praticamente de vez, né, a sua relevância. Além de que é importante para a criação do próprio exército brasileiro, sim. Isso é bem importante de lembrar, porque isso vai ser importante pro que virá depois. Pro golpe da República, mas a gente vai ver logo em seguida. Aqui tem uns slides sobre os antecedentes da Guerra do Paraguai, né? A gente teve a Guerra do Prata, do Rio da Prata, onde era o Paraguai contra a Argentina e o Uruguai. Na verdade, era o Uruguai contra a Argentina, na verdade. E vai acabar, então, vai ter como um dos respaldos, né, essas inimizades que foram criadas durante a Guerra da Prata. Aqui tem uns slides que contam um pouco sobre como é que estavam esses países nesse período, né? A gente vê o Uruguai passando por bastante conflitos internos, né? A gente vai ver 2 partidos brigando pelo poder, né? O Partido Branco e o Partido Colorado. No Paraguai, a gente tem, né, o Solano Lopes, né, que era um comandante bastante autoritário, né? Muitos diziam que o Paraguai estava sob uma ditadura, né, nesse período. Então, havia também essa noção, na tentativa, né, de noção de salvadores dos uruguaios por conta, né, de que se considerava que o Paraguai estava numa ditadura extremamente horrível, né? Como se uma monarquia não fosse uma ditadura, né? Enfim, não existiam essas implicações na época. E o Paraguai, então, é o único país, né, desses países em guerra que não tinha abertura para o mar, né? E vai ser esse é um dos principais motivos do Paraguai querer brigar, vai ser essa a característica de ter
um escoamento para o mar, né? Para poderem, de fato, exportarem mais e importarem mais e não dependerem da boa vontade, por assim dizer, desses países que tinham de contato direto com o mar, né? Com os portos marítimos. O Paraguai, nesse momento, ele vai ser o país que vai ter o maior, o mais bem organizado e mais bem aparelhado exército sul-americano, né, em torno de 60 mil homens. Enquanto o Brasil tinha apenas 18 mil homens e a Argentina ainda menos. Então, antes de iniciar a Guerra do Paraguai, o Brasil nem tinha um exército. Ele tinha esses 18 mil homens que trabalhavam, né, como uma certa polícia, por assim dizer, mas não recebia esse nome de exército, não tinha todo esse aparelhamento do exército mais disciplinado, enfim, como a gente tem a partir da Guerra do Paraguai em si. Aqui também é um slide sobre a Argentina, como ela se encontrava no momento, né? Ela se encontrava primeiramente sobre o governo dos Rosas, e logo em seguida, né, quem vai assumir o governo argentino vai ser o Bartolomeu Mitter. O Brasil, né, nessa situação de pré-guerra, né, estava em desenvolvimento e uma certa estabilidade política, né, por causa do Dom Pedro conseguir fazer aquele jogo do vai e vem que a Júlia explicou no início, né. O Brasil não dispunha de um exército organizado, como a gente estava falando, né, dependeu bastante desse recrutamento compulsório, né, eles obrigavam as pessoas a se recrutarem. Na primeira metade do século, né, buscou quebrar a tentativa de Buenos Aires, né, de Argentina de ser uma potência na região, né, então eles viam essa briga entre quem seria potência, né, se seria Brasil ou Argentina. E na segunda metade, então, o Brasil se antes, na primeira metade, o Brasil era meio que inimigo, pelo menos econômico, da Argentina, né, na segunda metade, então, o Brasil se torna um aliado da Argentina junto com o Uruguai, buscando quebrar com a possibilidade de Paraguai, então, virar uma potência, pelo Paraguai ter esse exército bem organizado, né, em torno de 60 mil homens. E o Brasil, então, vai apoiar o Partido Colorado no Uruguai, né, porque o que vai iniciar a guerra vai ser praticamente essa disputa política no Uruguai, né. Em outubro de 64, a gente vai ver que as tropas brasileiras vão se deslocar ao Uruguai, forçando a derrubada do governo Blanco, né? Porque o Partido Colorado, o partido opositor ao governo que estava governando o Uruguai, queria dar um golpe, queria que o governo Blanco caísse e o governo brasileiro, então, vai apoiar essa ala, né, que estava contra o governo do Uruguai. O Paraguai, então, vai declarar guerra, né? Porque o Paraguai estava do lado desse Partido Blanco, né? O Paraguai, então, vai também declarar guerra ao Brasil, vai invadir Mato Grosso e vai sequestrar o presidente da província de Mato Grosso. As tropas paraguaias, né, vão se deslocar em direção ao Uruguai, né, porque era onde estava boa parte do contingente do exército brasileiro, vai passar pela Argentina e o Rio Grande do Sul, e justamente por essa passada do exército paraguaio na Argentina, que a Argentina acaba, então, entrando na guerra também. Em janeiro de 65, né, então, em frente à superioridade numérica do exército paraguaio, o governo brasileiro inicia uma campanha de recrutamento militar, né, que a gente vai chamar de Voluntários da Pátria. Aquela rua que a gente tem no centro de Porto Alegre, né, Voluntários da Pátria, ela é em homenagem, por assim dizer, a essas pessoas que lutaram durante a Guerra do Paraguai, né. O exército brasileiro, então, vai passar a ter mais de 100 mil homens por conta dessa campanha dos Voluntários da Pátria. Em 1º de maio de 65, né, diante das tropas paraguaias que passaram pela Argentina e pelo Rio Grande do Sul, vai ser assinado, então, o Tratado da Tríplice Aliança, que vai, então, unir a Brasil, Argentina e uma parcela do Uruguai, né, uma parcela da população do Uruguai, que era essa parcela dos políticos então, designados colorados. E havia também um acordo entre esses 3 países que não iriam permitir que o Paraguai se rendesse, né? Então, o Paraguai teria que ser derrotado na guerra para a guerra acabar de fato. Em 65, a gente vai ter a Batalha Naval do Riachuelo, né? Do rio Riachuelo, que fica, não sei se é na Argentina ou no Paraguai, mas enfim. E em 66, vai ter a Batalha do Tuiuti, né? Que vai ser considerado o maior confronto campal da América Latina. Essas duas vão ser as principais batalhas dessa Guerra do Paraguai, que durou, né, cerca de 5 anos. E vai ser na Batalha de Tuiuti que vai
começar a pôr o fim na Guerra do Paraguai, porque vai ser a partir da guerra da Batalha de Tuiuti que o exército paraguaio se vê, né, em decadência, se vê perdendo as batalhas, se vê perdendo o contingente de gente lutando, né. Sob o comando do general Osório, né, as tropas brasileiras vão vencer o confronto, que vão, né, matar os principais generais paraguaios, além de 10 mil homens, e a partir daí, então, a derrota paraguaia era iminente, essa capacidade passa a ser mais defensiva, né? Se antes eles atacavam, né? Lembra que a gente acabou de falar que o exército paraguaio estava indo para o Uruguai, agora então ele se retrai e tenta, né, se articular mais dentro do país do Paraguai, na capital de Assunção, etc. Nesse momento de guerra, né, onde o Paraguai já se via bastante debilitado, o Brasil e também os outros países também não estavam gostando, já não estavam, já se viam que não estavam mais tão preparados como antes, né? Porque a guerra estava demorando demais, porque o Paraguai não se rendia e também não conseguia ser derrotado pelos exércitos da Tríplice Aliança. As notícias nos campos de batalha, né, vão chegar ao Rio de Janeiro, o número de alistados começa a decair em razão da continuidade da guerra, né? Porque as pessoas não queriam ir para a guerra, né? Ninguém queria ir para a guerra. Então, cada vez menos vão ter alistados. E pelo Brasil, né, não ter esse formato mais tradicional de exército, né, mais disciplinar, vai ter que ter uma campanha ainda mais firme, mais compulsória dos voluntários da pátria, né? Então, vai ser muitas vezes vão chegar oficiais do exército na casa das pessoas e vão recolher os homens mais jovens que tem naquela família ali, né? Deixando como se nada tivesse para fazer, como se as populações pudessem deixar o que estavam fazendo ali e irem para a guerra lutar pelo Brasil. Duque de Caxias começa então a se destacar, né? A gente lembra do que a gente falou do Duque de Caxias na aula passada. Começa a se destacar pela profissionalização do exército, né? Vai ser o Duque de Caxias, então, que vai introduzir novas técnicas no exército, né? Como o uso de balões no ataque, né? E em fevereiro de 68, os aliados, a Tríplice Aliança, vão ultrapassar o Forte de Humaitá, principal centro de defesa, a caminho de Assunção, e vai ser nesse momento em diante, a partir de 68, que o Paraguai se vê, de fato, derrotado na guerra. Em dezembro de 68, então, que as tropas do Duque de Caxias vão invadir Assunção, capital do Paraguai, e vão travar uma série de batalhas que vai acabar, né, em muitas mortes e com a derrota do Paraguai de fato, né? Esse episódio, então, vai ficar conhecido como Dezembrada. Caxias, então, vai ser substituído pelo Conde de, não sei se assim fala, que é o genro do Dom Pedro II, e para, de fato, capturar o Solano Lopes, que era a única coisa que faltava, né? Era a captura do Solano Lopes. Já não existia, eram poucos montins que existiam no Paraguai nesse momento já, né? Mas o Solano Lopes ainda não havia sido derrotado, ainda não havia sido capturado, então, tecnicamente, a guerra ainda não tinha acabado. Se vendo, né, cada vez mais na beira do precipício, por assim dizer, o Paraguai começa a contar com crianças no seu exército para poder terem, né, um número de pessoas que pudessem lutar, pelo menos, para salvar o Solano Lopes, né. Em 69 que vai ocorrer o último grande confronto, né, a chamada Batalha de Campo Grande, em solo brasileiro. Solano Lopes vai ser encontrado somente em 1870, um ano depois dessa última batalha, né, no noroeste paraguaio, e vai acabar sendo morto. Essa Guerra do Paraguai, gente, ela é bastante polêmica, vale a pena ir atrás, tem documentários no YouTube muito bons, porque na visão brasileira, né, a gente chama de Guerra do Paraguai, o Brasil saiu quase como vitorioso, mas em nenhum momento se trata, quando a gente estuda isso, principalmente na escola, o quanto a Guerra do Paraguai foi extremamente terrível para o país, para a nação paraguaia, né? Ele ficou totalmente desolado depois da Guerra do Paraguai, que eles dão um outro nome que eu não me recordo agora, acho que é Grande Guerra, que os paraguaios chamam essa guerra. Eles não chamam de Guerra do Paraguai, eles chamam de Grande Guerra. O Paraguai perdeu cerca de 75% da população, né? A maioria masculina adulta, e com isso eles vão então se ver numa crise, né, da agricultura e uma crise pecuária, justamente pela falta de mão de obra, né? Não que a mão de obra masculina fosse a única necessidade, mas a partir do momento que
65% da população ela é dizimada pela guerra, isso, né, vai ter um baque gigantesco na produção e no desenvolvimento da nação como um todo, né? E muito dessas questões vão estar atreladas ao que o Paraguai é hoje, né? Se o Paraguai hoje ele passa pelas dificuldades que passa, as raízes dessas dificuldades com certeza estão, né, na derrota que o país teve nessa guerra em 1665 a 1669. O exército, então, vai sair, né, fortalecido da Guerra do Paraguai, né? O exército brasileiro vai, então, haver essa preocupação de se construir um exército forte, né? E vai ser nessa tendência de se formar um grande exército brasileiro que as teorias positivistas vão começar a ser introduzidas, né, no país, e vão começar, então, a ser feitas propagandas de ideais de Estado forte, centralizado e republicano. Então, praticamente, quando a gente fala que a Guerra do Paraguai foi uma das causas da queda da monarquia no Brasil, foi justamente pela criação desse exército, e juntamente com essa criação desse exército que as ideias republicanas tomam mais e mais força no Brasil, por conta da criação que os militares tinham dentro dos seus colégios, né, da sua formação. Uma outra questão, né, acho que agora é você, Julinho? Sim, sou eu. Mas acho que não sei se vai dar tempo. Eu sou Tonho. Olha só, gente. Tá mutada. Gente, sou eu. Não, é que eu propus, assim, eu faço mais uns 5 minutos, se importam, vocês podem ver depois no YouTube, tá? Não vai passar muito, é só terminar a linha, tipo, alguns slidezinhos, se importam de eu ir até umas 7... Tem a aula de agora, né? Quem é que vai dar aula agora? Não é... Ah, tem aula agora? Tem, português. Achei que era recreio, falar intervalo. Não. Que droga. O que a gente faz, Bruno? Vamos liberar. Porque o professor Daniel, ainda não conheço ele, não consigo pedir minutos como pedir pro Caio. Tá, mas a gente faz na próxima aula, que é tipo 5 minutos, né? Vamos fazer então. Vou falar com ele. Tu consegue ir falando que eu falo com ele no WhatsApp aqui, então? Tá, pode fazer, vai. Ou era parte minha? Deixa eu ver uma coisa. Não, é minha parte. Tá. Perguntei pra ele. É 5 minutos. Nem isso, gente. É só pra finalizar. Tá, falando rapidinho, então, aqui. A gente vai falar sobre isso bem por cima, tá? A gente só pra dar um foco em autonomia da população escravizada aqui. A gente fala, mas a escravidão foi por causa de da Lei Áurea. Sim, mas por causa da grande, enorme, como a gente pode dizer, necessidade, né? As pessoas começaram a se revoltar, eles criam associações, os apoiadores, né? E os escravizados libertos, enfim, criam associações, criam jornais e folhetos, então, por vias legais, advogados como acabei de pesquisar sobre ele, enfim, é um advogado negro muito importante na época que ele não foi permitido a participar, né, das aulas, colar grau, mas participava das aulas de direito, então era um advogado autodidata. Ele participou, foi muito importante para esse processo. Essa rebeldia antissistêmica dos escravizados quilombos que existe nesse período ainda, né? A gente pensa em quilombo naquele período, mas existe ainda nesse período também, no período da colônia, né? A gente falou sobre isso nas aulas. Mas é super importante dar foco para a agência dos escravizados nesse período, certo? Pode passar, Bruno, que eu vou falar sobre as 3 questões, que são as questões... Aqui botei umas fotinhas do Manifesto da Confederação Abolicionista, que é não só do Rio de Janeiro, mas que também participa de Porto Alegre, outras cidades, e o Jornal Abolicionista, que fazia, então, né, a frente. Pode passar, Bruno. É um cara voltando da Guerra do Paraguai, um negro que foi então liberto, né, por causa da participação dele. Ele volta e vê esse choque de voltar para casa e ver ainda os seus escravizados. Isso não fazia sentido. Ele era um homem livre que batalhou junto com outros homens livres e volta para casa e ainda vê a escravidão acontecendo, né? Isso é um impacto muito grande social para os negros que voltavam, né, desse período de guerra e voltam para casa. Pode voltar. Depois vocês olham com mais, né, Luiz Gama o nome dele, não é Luiz Gonzaga, Luiz Gama. É Luiz Gama, eu acho. Participa da Revolta dos Malês. Isso.
Então, a gente tem 3 questões super importantes para lembrar aqui para a derrota do Dom Pedro II, tá? Que a gente falar a primeira questão religiosa, que é esse rompimento da igreja, porque enfim, Dom Pedro curtia a maçonaria, ele era maçom, e a Igreja Católica, então, faz uma bula papal impedindo dos maçons participarem de, né, enfim, de missas, enfim. E aí Dom Pedro não curte, fala para o pessoal da Igreja Católica, porque Dom Pedro, então, ele era meio que o cabeça da Igreja Católica aqui, pela questão do padroado. E aí fala, não, vocês não vão ouvir o papo, vocês vão me ouvir, e os maçons são permitidos. Aí um bispo até é preso, porque vai contra o Dom Pedro II, e se inicia, então, o rompimento da questão religiosa. É a questão mais fraca, digamos assim, em relação às outras questões que vão vir. E aí tu pode passar, Bruno, que é a questão da militar, que é a questão que o Bruno falou já, né? Os militares estão querendo protagonismo. Eles falam, bom, a gente ganhou a guerra aqui, a gente quer protagonismo político também. Então, eles querem desfrutar do prestígio, né? O prestígio de ter ganho a guerra. O exército é formado pelas classes populares, então eles já tinham influência republicanos e abolicionistas. Eles são amigos, viraram amigos de pessoas, né? Os argentinos e os uruguaios, que também tinham tendências, né, a ser intelectualizados e também têm influências republicanos e abolicionistas. E até porque eles já não existia escravidão por lá. E então se cria clubes militares, que Dom Pedro vai até extinguir alguns deles, e os militares ficam super pistolas e não curtem muito isso. Então começa a segunda questão, que é a questão militar. E a gente vai para a última, que é a terceira questão. Ela perguntou ali do advogado. Luiz Gonzaga Gama, é o mesmo que a gente tá falando. Não, sim, é que ela falou, por isso que eu respondi. Tá. Não, eu achei que era outra pessoa. Ele, o segundo nome dele é Gonzaga, eu não sabia que era. É o segundo nome dele, e o último nome dele é Gama, então acaba sendo então é a mesma pessoa. É a mesma pessoa. Então, a gente vai para a questão escravocrata, né? Os escravocutores, eles, após a abolição com a Lei Áurea, eles perdem a mão de obra, eles ficam também pistolas, e não ganham a indenização que eles queriam, que é a indenização por ter perdendo, né, a mão. E aí eles se tornam opositores à monarquia. E era o último resquício, né? A base central da monarquia é a elite. E aí eles perdem a elite. E aí esse pessoal que sai, que vira contra, né? Vira casaca, após a Lei Áurea, eles são chamados de republicanos 3 de maio, que só se tornam republicanos depois que se assina a Lei Áurea, né? Eles agravam a crise. E aí a coroa pode passar. Existe então a ascensão republicana e o golpe que vai vir, né? A gente já tinha aqui, ali tá a revolta do Vintém, já tinha alguns processos populares também acontecendo, algumas manifestações populares, a gente junta isso com as 3 questões que a gente falou aqui, e aí se tem o processo, assim, um ambiente ideal para um golpe. E aí, pode passar. Em 89, o ministro Afonso Melo, então, que era o Visconde de Ouro Preto, que foi indicado pelo Dom Pedro II, ele acaba tentando fazer umas reformas para, né, ajudar ali, a minimizar a situação. E aí, mesmo assim, o programa é rejeitado pela Câmara e também não dá muito certo. E aí o tenente Benjamin Constant inicia um movimento golpista em 15 de novembro de 89 e o Marechal Deodoro da Fonseca depõe o Afonso e proclama a República do Brasil. E Dom Pedro foge para a França, né? A família real foge para a França. E, gente, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele era, tipo, muito, muito próximo de Dom Pedro II. Ele era bastante íntimo, por assim dizer. E por que vai ser ele que vai colocar fim no mandato de Dom Pedro e proclamar a República, né? Por conta que começaram a ter boatos nessa época, nesse ano, nesses dias antes da proclamação da República, de que quem iria substituir esse ministro Afonso Celso seria o Gaspar Dutra, não sei se não, Gaspar Dutra não, Gaspar Dutra do lado... É Gaspar alguma coisa, que é um inimigo, é quase uma inimizade do Deodoro da Fonseca, por conta que os dois brigaram pela mesma mulher, pelo mesmo amor de uma mulher, aqui em Porto Alegre, né? Esse Gaspar, ele era gaúcho. E o Deodoro da Fonseca, sabendo que possivelmente o Dom Pedro colocaria um dos maiores inimigos dele nessa posição de primeiro-ministro, vai ser, então, o motivo, o estopim final, assim, que o Deodoro vai falar, não, chega, não vai acontecer isso, não. Ele vai lá e proclama a República. Mas não era verdade isso. O Dom Pedro nunca tinha pensado em colocar esse Gaspar
como primeiro-ministro, mas Fake news. Foi uma fake news que colocou... Foi uma fake news que fez o Brasil se tornar uma república, gente. Só finalizando rapidão aqui, a gente tem que ter noção de que a população não sabia de nada. E aí eles olham aquele processo ali todo acontecendo, uma passeata, os caras estão desfilando aí. Nem sabia que estava sendo proclamado. Então, fechando, né, a aula de hoje, os militares tomam poder e criam, então, a República da Espada, que vai ser a primeira república do Brasil, né? Depois vem a República Oligárquica, que é o café com leite, e aí a gente vê nas próximas aulas, isso, certo? Fechou? Gente, é isso. Desculpa a demora. Beijo, se cuidem. Obrigado, gente, e bom resto de aula para vocês hoje. Bom fim de semana. Se cuidem. Terminou de gravar, Júlia?